Eu assinei um contrato que me deu um cartão de crédito sem limites, sem consulta ao SPC, sem burocracia, sem perguntas, só uma assinatura. O que eu não sabia é que esse contrato não era com um banco comum, e quando descobri a verdade, já era tarde demais. Meu nome é Rafael, e durante 3 anos eu vivi como um rei. Comprei carros, apartamentos, viajei para lugares que a maioria das pessoas só vê em fotos. Tudo sem pagar um centavo de juros. Parecia um negócio perfeito, mas existe uma razão pela qual esse tipo de cartão não aparece em nenhum banco tradicional. Existe uma razão pela qual só pessoas específicas recebem o convite. E hoje eu vou te contar essa história, porque se você está pensando que isso é só mais uma lenda urbana, eu posso garantir que não é. Tudo começou em 2019. Eu tinha acabado de perder meu emprego numa empresa de tecnologia em São Paulo. Não foi demissão por justa causa, mas foi aquela coisa frustrante de corte de pessoal. Eu tinha contas para pagar, um carro financiado, aluguel atrasado, meu limite de crédito estava estourado e eu não conseguia nem pedir um cartão novo porque meu nome já estava sujo. Foi quando um amigo meu, o Marcelo, me chamou para tomar um café. Ele sempre foi meio misterioso. Trabalhava com investimentos, mas nunca falava exatamente o quê. A gente se conhecia desde a faculdade, então confiei nele. A gente sentou num café no Itaim Bibi e ele foi direto ao ponto. Rafa, eu sei que você está passando por uma fase difícil. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu ri. Pensei que ele ia me oferecer um emprego ou uma indicação, mas não. Tem um cartão de crédito que algumas pessoas usam. Não é um cartão comum, não tem limite, não tem juros. Você pode usar para qualquer coisa. Eu olhei para ele com aquela cara de tá de brincadeira, né? Mas ele estava sério. Como assim não tem limite? Isso não existe, Marcelo. Ele deu um sorriso estranho e disse: Existe sim, mas tem um preço, e não é dinheiro. Aquilo me deixou com um frio na barriga, mas eu estava desesperado, e quando você está desesperado, você escuta coisas que normalmente ignoraria. Marcelo me levou até um prédio comercial na Avenida Paulista, um daqueles prédios antigos com elevador de grade, cheiro de mofo. A gente subiu até o 10º andar e entrou numa sala que parecia um escritório de advocacia dos anos 80. Papel de parede bege descascando, uma mesa de madeira escura, cadeiras de couro rachado. Sentado atrás da mesa estava um homem de uns 50 e poucos anos, terno preto impecável, cabelo grisalho penteado para trás. Ele não se levantou para cumprimentar, apenas apontou para a cadeira na minha frente. Rafael, certo? Ele disse, sem sorrir. Certo? Meu nome é Dr. Augusto. Marcelo me falou sobre você. Diz que você é confiável. Eu não sabia o que responder, então só balancei a cabeça. Ele abriu uma gaveta e colocou em cima da mesa um cartão preto. Não tinha nome de banco, não tinha bandeira Visa ou Mastercard, só um número gravado em relevo dourado e um símbolo estranho que eu nunca tinha visto antes. Parecia uma estrela de 6 pontas, mas distorcida. Esse cartão não tem limite de crédito. Você pode comprar o que quiser, quando quiser. Não tem fatura, não tem cobrança, não tem juros. Eu olhei para o Marcelo, que estava encostado na parede, de braços cruzados, observando tudo em silêncio. E qual é o truque? Eu perguntei. Dr. Augusto sorriu pela primeira vez, um sorriso gelado. Não é um truque, é um contrato. Você assina e, em troca do uso ilimitado desse cartão, você concorda em ceder algo. Ceder o quê? Sua autonomia em determinadas decisões. Pequenas coisas. Nada que vá afetar sua vida de forma drástica, pelo menos não no começo. Mas quando pedirmos algo, você vai fazer, sem perguntas. Eu ri, mas era um riso nervoso. Isso parece coisa de filme. Parece, mas não é. Esse cartão é financiado por um grupo de investidores internacionais. Eles têm interesse em pessoas específicas, pessoas que podem ser úteis no futuro. Você é formado em TI, já trabalhou em empresas grandes, tem contatos. Você é exatamente o tipo de perfil que eles procuram. E se eu não quiser fazer o que vocês pedirem? Dr. Augusto inclinou a cabeça como se estivesse ponderando a pergunta. Aí, o contrato é cancelado, e tudo o que você comprou com o cartão vira dívida real, com juros de mercado, juros altos. Eu fiquei em silêncio. Meu coração estava acelerado. Parte de mim queria sair dali correndo,
Mas a outra parte, a parte que estava cansada de passar sufoco, de ver conta vencida, de não conseguir nem pagar um almoço decente, essa parte queria assinar. Quanto tempo dura o contrato? Eu perguntei. 5 anos. Depois disso, você é livre e pode manter tudo o que comprou. 5 anos. Parecia uma eternidade, mas também parecia gerenciável. E o que vocês já pediram para outras pessoas fazerem? Dr. Augusto se recostou na cadeira. Introduções, informações, pequenos favores corporativos. Nada ilegal. Nada que vá manchar sua reputação. Eu olhei para o Marcelo de novo. Ele acenou com a cabeça, como se dissesse, pode confiar. E então eu assinei. Os primeiros 6 meses foram surreais. Eu usei o cartão para pagar todas as minhas dívidas. Comprei um carro novo, um Audi A5, aluguei um apartamento melhor na Vila Olímpia. Comecei a viajar, Barcelona, Nova York, Dubai. Eu usava o cartão em qualquer lugar e ele simplesmente funcionava, sem perguntas, sem bloqueios, sem limites. As pessoas ao meu redor começaram a me perguntar como eu tinha conseguido dar essa volta por cima tão rápido. Eu inventava desculpas, dizia que tinha conseguido um emprego incrível, que tinha feito uns investimentos que deram certo. Ninguém desconfiava. Durante esse tempo, Dr. Augusto não entrou em contato. Nenhuma vez. Eu quase esqueci que tinha assinado aquele contrato. Comecei a achar que tinha sido um golpe de sorte, que talvez eles tivessem esquecido de mim. Mas aí, no 7º mês, recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atendi. Rafael, Dr. Augusto, precisamos de um favor. Meu estômago embrulhou. Que tipo de favor? Simples. Você tem um ex-colega que trabalha na Petrodata, certo? Júlio Mendes. Era verdade. Júlio e eu tínhamos trabalhado anos atrás. Tenho. Precisamos que você marque um almoço com ele e leve uma pessoa nossa. Só isso. Para quê? Isso não é da sua conta. Você só precisa fazer a introdução, dizer que há um investidor. O resto a gente resolve. Eu fiquei alguns segundos em silêncio. E se eu não quiser? Aí você sabe o que acontece. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do meu apartamento novo. Aquele apartamento que eu tinha comprado com o cartão deles. O carro lá embaixo na garagem. As roupas no armário. Tudo comprado com aquele pedaço de plástico preto. Marquei o almoço. O almoço foi num restaurante japonês em Pinheiros. Júlio chegou pontual, como sempre. A gente conversou sobre os velhos tempos, riu de histórias bobas, e então eu apresentei o investidor. O cara era jovem, uns 30 anos, terno cinza, óculos de grau. Parecia um executivo comum. Ele e Júlio conversaram sobre tecnologia, sobre o mercado, sobre projetos futuros. Tudo muito cordial, muito profissional. Mas eu percebi algo estranho. Em certo momento, o cara fez perguntas muito específicas sobre sistemas internos da Petrodata. Perguntas que só alguém de dentro saberia responder. E Júlio, inocente, respondeu tudo. Quando o almoço acabou, eu me despedi dos dois e fui embora com um peso enorme no peito. Eu sabia que tinha sido usado, que Júlio tinha sido usado, e que aquilo não era só uma introdução. 2 semanas depois, a Petrodata sofreu um ataque hacker. Vazaram dados internos, contratos sigilosos, informações financeiras. Ninguém nunca descobriu como os hackers conseguiram acesso, mas eu sabia. Liguei para o Dr. Augusto. Vocês usaram informações que o Júlio deu naquele almoço, não é? Ele ficou em silêncio por um segundo. Rafael, você fez o que foi pedido e honrou o contrato. Isso é tudo que importa. Isso é errado. Eu ajudei vocês a invadir uma empresa. Você ajudou a fazer uma introdução. O que aconteceu depois não tem nada a ver com você. Mas tinha, e eu sabia disso. Depois daquele primeiro favor, os pedidos começaram a aparecer com mais frequência. No começo eram coisas pequenas: apresentar alguém, conseguir um número de telefone, participar de eventos sociais com certas pessoas. Mas com o tempo, os pedidos ficaram mais pesados. Eles me pediram para hackear o computador de um amigo e copiar arquivos. Eu recusei no começo, mas Dr. Augusto me lembrou do contrato. E eu fiz. Me pediram para mentir em reuniões, para espalhar informações falsas,
para manipular conversas. Eu me tornei uma ferramenta, um peão. E toda vez que eu pensava em parar, eu olhava ao redor e via tudo que eu tinha conquistado, e não conseguia abrir mão. Mas o pior ainda estava por vir. No terceiro ano do contrato, eu comecei a investigar por conta própria. Quem eram essas pessoas? Quem era Dr. Augusto de verdade? Que grupo era esse que financiava o cartão? Contratei um investigador particular, um cara discreto que trabalhava com casos corporativos. Dei para ele o pouco que eu sabia: o nome Dr. Augusto, o endereço do prédio na Paulista, o símbolo no cartão. 3 semanas depois, ele voltou com uma pasta cheia de documentos. E o que eu descobri me deixou sem chão. O grupo por trás do cartão não era apenas um grupo de investidores. Era uma organização internacional chamada Círculo Ébano. Eles operavam no mundo todo, recrutando pessoas em posições estratégicas: empresários, políticos, profissionais de tecnologia, jornalistas. Pessoas que podiam influenciar, que podiam abrir portas, que podiam fornecer informações. E o cartão de crédito sem limites era apenas a isca. O que eles realmente faziam era criar uma rede de controle. Pessoas que deviam favores, pessoas que estavam presas em contratos. E essas pessoas, sem perceber, ajudavam uma organização a manipular mercados, influenciar decisões políticas, obter informações sigilosas. E eu era um deles. Eu tinha ajudado a invadir empresas, tinha manipulado amigos, tinha mentido, enganado, traído. Tudo por um cartão de plástico preto e a ilusão de liberdade financeira. Fiquei dias trancado no apartamento, lendo aqueles documentos. E então, tomei uma decisão. Eu ia sair daquilo. Não importava o preço. Liguei para o Dr. Augusto e marquei uma reunião. Voltei ao mesmo prédio, à mesma sala velha. Ele estava lá, sentado atrás da mesma mesa, com o mesmo sorriso gelado. Rafael, que surpresa agradável! Eu quero sair do contrato. Ele arqueou uma sobrancelha. Ainda faltam 2 anos. Eu não ligo. Eu quero sair agora. Sabe o que isso significa, né? Tudo vira dívida. Todos os seus bens vão ser confiscados. Você vai ficar pior do que estava quando começou. Eu aceito. Mas eu quero sair. Dr. Augusto se recostou na cadeira e me observou por um longo tempo. Por que a mudança de coração? Porque eu descobri quem vocês são e o que vocês fazem. Ele não pareceu surpreso. E o que você acha que descobriu? Que vocês usam pessoas como peças de xadrez, que manipulam, que controlam, que destroem vidas para conseguir o que querem. Ele deu um sorriso pequeno. E você acha que é diferente? Você assinou o contrato, Rafael. Ninguém te obrigou. Você fez as escolhas. Cada favor, cada mentira, cada traição. Foi você. Aquilo doeu mais do que eu esperava, porque era verdade. Eu sei. E é por isso que eu quero sair. Dr. Augusto ficou em silêncio por um momento. Então, abriu a gaveta e tirou uma folha de papel. Assine aqui e o contrato é cancelado. Eu assinei sem hesitar. Ele pegou o papel, dobrou e guardou. Você tem 48 horas para devolver o cartão. Depois disso, sua dívida será calculada e cobrada. Saí daquela sala com uma sensação estranha. Alívio misturado com pavor. Perdi tudo. O apartamento, o carro, as roupas caras. Tive que vender o que podia para pagar parte da dívida. Fiquei morando na casa da minha mãe por quase 1 ano. Voltei a trabalhar em empregos que pagavam pouco, tentando reconstruir minha vida do zero. Mas o pior não foi a perda material. O pior foi o peso da culpa, das coisas que eu fiz, das pessoas que eu usei. Eu tentei entrar em contato com o Júlio para pedir desculpas, mas ele não quis falar comigo. E eu entendo. Hoje, 4 anos depois, eu ainda estou pagando as consequências daquele contrato. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Eu aprendi que não existe atalho, não existe almoço grátis. Tudo tem um preço. E às vezes esse preço é muito maior do que você imagina. Se você algum dia receber uma proposta parecida, não importa o quão desesperado você esteja, não aceite. Porque no final, você não está vendendo só sua liberdade financeira, você está vendendo sua alma. E quando você perceber, já vai ser tarde demais. Essa é a minha história, e eu espero que ela sirva de alerta para qualquer um que achar que pode enganar o sistema.
porque no final, o sistema sempre ganha. Se essa história te fez pensar, se inscreve no canal.